Hey guys, it's Foster. This is part 3 of a 3-part series about Brazilian politics with Marco Antonio, Alexia's dad. It's a super interesting conversation. I learned a lot, so if you haven't listened to parts 1 and 2 yet, I recommend you doing so now. So without further ado, let's get started with the show. Então eu tenho 2 perguntas para finalizar. A primeira pergunta é, eu tenho vários alunos. Você já falou da ditadura. Eu tenho vários alunos meus que falam que eles viveram melhor durante a ditadura comparado com hoje em dia. O que você acha disso? A gente tem um cachorro. Tem um cachorro aqui chamado Ketchup que deu uma opiniãozinha aqui também. É uma questão, honestamente, pessoal. Os seus alunos provavelmente são de classe média alta. Então, realmente, eles viveram 20 anos atrás, o Brasil era outro, era tudo muito mais fácil, todos os índices de criminalidade, etc., eram mais baixos de uma forma natural. Existia uma ordem no país, deixa eu dizer aqui, bem e mal, existia uma vida que se casava, se tinha filho, se trabalhava, as coisas iam relativamente bem, a economia ia relativamente bem. Mas, para falar mal, na época do Mussolini na Itália, no fascismo, em 1930, também se dizia, tinha um ditado lá que dizia o seguinte: no fascismo os trens chegavam no horário, ou seja, as coisas funcionavam, mas liberdade zero. Então tem que ver particularmente o que essas pessoas estão falando. Por exemplo, quando eu tinha 12, 14 anos de idade, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes. Hoje São Paulo tem 20 milhões de habitantes. Então certamente a vida era melhor quando eu era garoto. Isso é uma loucura. Porque virou, São Paulo e Rio viraram 2 pesadelos urbanísticos e sociais inacreditáveis. É muita gente, a favelização é total e falta o básico, ABC, falta saneamento básico, esgoto, saúde, educação, saúde, etc. Então, antes era realmente melhor, mas será que por causa da Revolução? Acredito que não. Acredito que era mais fácil porque tinha menos gente. A criminalidade não existia como hoje, por exemplo, que você vê bandos armados com fuzil de guerra, granada, etc. Eu não sei explicar, os bandidos usavam um revólver quando muito. Hoje em dia são bandos armados, paramilitares, é um negócio terrível o que se passa hoje, e sem evolução da polícia, enfim. Tem um clima também aqui de esquerda que diz que bandido é vítima, não é o a pessoa esfaqueia o outro na rua, mas não é bandido, é a vítima da sociedade. Vítima da sociedade. Tem isso aqui no Brasil. Tem aqui a famosa lei que diz que antes de 18 anos a pessoa é inimputável, ou seja, ela não é responsável por um crime. Então um cara de 17 anos mata o outro com 8 tiros na cabeça e 3 meses depois ele está livre porque... Isso ainda existe? Sim. Existe. Ainda existe. E outra coisa, você não pode sequer ter na folha corrida dele, quando você vai fazer esse crime desaparece. Você não consegue saber. É cidadão normal. Um cidadão normal, etc. Então uma lei feita, calculo eu, com a melhor das intenções, causa os piores dos resultados. Então acredito que é isso que eles estejam falando. O Brasil piorou muito de lá para cá. Eu não acredito que foi as causas podem ser diferentes, e sempre lembrando do nicho onde eles viviam, na classe média alta, mais pobre, como é que era o negócio, porque isso fez muita diferença. Isso foi uma resposta excelente, obrigado. E a última pergunta pensando no futuro, tipo 10, 20 anos no futuro,
Você é otimista ou pessimista? Pessimista foi ótimo. Pessimista pro país. Pensando peraí, uma coisa é meu desejo. Meu desejo é que minha filha possa viver num Brasil 10 vezes melhor, tem tudo para isso, certo? Não sei se motivado pelo momento atual e também por um pouco de cansaço de ter visto tanta gente falando que é amiga do povo, que agora vai mudar, que etc, etc, que eu já perdi bastante bastante esperança. Então, às vezes eu penso que isso daqui não vai mudar não, que vai ser mais ou menos a mesma coisa nesses próximos anos aí, vai entrar um outro presidente e daí o Brasil continua crescendo demograficamente muito, o mundo tá mudando para pior no geral em tudo. Isso aqui que eu estou falando é uma grande bobagem, porque amanhã inventa um negócio, o petróleo sobe, as commodities sobem, de repente o Brasil descobre uma jazida de gás e tem uma energia barata e o Brasil vai para frente, meio sem querer, querendo. É dificílimo fazer previsão. Então, resumindo, eu rezo que sim, principalmente por vocês dois que vão ficar, né? A nova geração. Agora, honestamente, eu acho que a coisa vai ficar por aí, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas é por aí. Como é que eu resolveria isso? Com uma coisa chamada educação de massa, de qualidade, 10 alunos por classe, 2 professoras por classe, realmente ensinando. Você muda o Brasil em 2 gerações. O Brasil vira um país maravilhoso. Basta olhar o exemplo da Coreia do Sul, que fez isso, Finlândia, que já era um país desenvolvido, mas que fez isso, a Holanda, que chegou à conclusão que ela estava isolada do mundo porque ninguém fala holandês. Então eles fizeram no espaço de 10 anos um plano de ensinar inglês, e hoje metade da população holandesa fala perfeitamente inglês, e com isso, ou mais talvez, e com isso se inseriram no mundo. Estou falando inglês porque inglês é a língua universal, né? A língua do computador, a língua do futuro, inclusive. Então eu acho que com a educação o Brasil consegue dar uma virada legal, mas tem que ter alguém que toque isso no peito e com competência. Tá, eu acho isso, como professor, eu acho isso ótimo e também eu concordo totalmente. Mais alguma coisa que você quer adicionar? Não, porque a política é um assunto muito chato, não, é insuportável. A gente fala muito e a opinião do outro sujeito é completamente diferente. Hoje em dia tá muito polarizado, né? Você não consegue nem dar opinião. Por exemplo, você sair com a camisa vermelha na rua já quer dizer que você é a favor do PT, do Partido dos Trabalhadores, da presidente que está sofrendo impeachment, e aí tem gente que vai sair te xingando na rua, ou se você falar que é contra o governo atual, vai virar e falar, então você não é a favor dos mais pobres, você não quer cuidar deles. É uma loucura generalizada. Até a gente pediu uma pizza ontem à noite e foi xingado, né? Eu pedi uma pizza ontem e me falaram que eu tinha que ser mais bem educada, já que eu nasci num bairro de classe média. Eu não entendo essas coisas, eu realmente não entendo. A polarização é geral e basicamente está se dividindo o Brasil em fascista e comunista, o que é uma inverdade, e se xinga mesmo, chama o cara de tudo, cospe. Aliás, a última moda agora é cuspir nas pessoas. Eu tô rindo porque foi uma situação ridícula no Congresso, na Câmara agora, que teve na votação pelo impeachment dos deputados. Enfim, mas isso é um outro papo. Agora, o que eu acho é que toda essa polarização, esse extremismo, ele tem um nome, chama-se internet. Porque antigamente essa opinião era dada nos botequins, batendo papo na esquina, etc. Hoje o cara senta num computador e manda bala, xingando o outro de tudo, e o outro xinga o outro de tudo. E esse clima, não sei se é bom ou ruim, pelo menos
o papo de botequim saiu para mas papo... ao mesmo tempo a internet também deu a chance de a gente ver o que realmente acontece, exatamente, né? Quem é quem, a cara de quem é quem. Sem querer fazer nenhum tipo de comentário pessoal, mas, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda, ele é ídolo da esquerda brasileira. Vamos só diferenciar uma coisa. O Chico, cantor... não. É uma pessoa. O Chico, pessoalmente, é outra. Eu sou apaixonada pelo Chico, cantor. Ele, como pessoa, ele é comunista. Não, eu sei, mas ele falou uma coisa engraçada. Eu tô concordando com você. Não, tô só dizendo. Ele falou uma coisa engraçada. Independente de quem ele seja, ele, antes da internet, era assim... o ídolo do Brasil, e continua sendo o ídolo do Brasil, mas só que ele não sabia quantas pessoas não gostavam dele pelo fator político. Então ele falou na televisão outro dia, ele falou assim, eu levei um susto, porque o que eu fui xingado na internet, eu falei, gente, eu achava que todo mundo gostava de mim. Então é isso aí, cada vez mais as pessoas separam o artista do homem político, da opinião política. Tem novela que cai de audiência porque a atriz é a favor do PT. É uma loucura. É uma loucura. Boicote, é né? um politicamente correto dos dois lados, virando assim tipo uma guerra. Aqui no Brasil o pessoal chama de Fla-Flu. Fla-Flu quando se encontram dois times de futebol, Flamengo e o Fluminense. Então, um clima assim de guerra, de muita disputa, a gente chama Fla-Flu. O Brasil virou um Fla-Flu. Só que os times no campo não estão jogando. É um Fla-Flu com o estádio vazio. Eu acho que foi bom esse, né? Deu pra dar uma imaginada geral no atual esquema. Com certeza. do Brasil. Eu peço desculpas porque esse assunto é chato. Eu falei aqui, tive que me forçar para falar porque o meu saco está na lua. Eu não aguento mais. Eu queria... O que você quer, Marco? Eu queria que o Brasil funcionasse. Só isso estava bom. Sabe? Que as coisas dessem certo no nosso país. Não precisa ser assim com 2 arco-íris no céu. Que as coisas funcionassem, os aposentados fossem pagos, houvesse uma demanda crescente de trabalho, que a escola fosse boa, que as universidades realmente tivessem um padrão elevado enfim, eu queria que o Brasil funcionasse. É muito mais importante a Copa e as Olimpíadas do que outra coisa. Aí então vem o pão e circo do PT, que jogou aqui a Copa do Mundo, onde nós tomamos 7-1 da Alemanha. Um beijo para os alemães. Fizeram Copa do Mundo e as Olimpíadas, a gente vai ter que fazer outro podcast. Vamos. Totalmente. Vamos. Mas enfim, só para dizer que construíram um monte de estádio superfaturado, todo mundo roubou muito e hoje são elefantes brancos olhando para o nada e nós olhando para eles. Então tudo propaganda, marketing do PT, que o povo na cabeça deles gosta de futebol, samba e não sei o que, e a gente vai levando. Eu acho que não é por aí e eles estão começando a entender que não é por aí mesmo. Eles estão apavorados, jamais podia imaginar o Lula à beira da prisão ou a Dilma indo a presidente, indo até a ONU para falar que está sofrendo um golpe no Brasil. Na ONU, nos Estados Unidos. Gente. Graças a Deus não falou isso, mas depois falou para jornal. Em resumo, eu me perdi um pouco aqui. Eu não gosto muito de falar de política, não. A rejeição que eu sinto, eu acho que todo brasileiro tem. É isso aí, minha gente. Vamos cortar que... Não, essa foi uma resposta ótima, uma resposta longa para uma pergunta curta, mas eu acho que isso queria dizer que você é mais pessimista do que otimista, né? Mas eu sou otimista no desejo e pessimista na realidade. Tá, eu também. Então, tirando isso tudo, obrigado. eu continuo visitando o Brasil. Eu juro que vocês vão gostar. O lugar é lindo, o povo é ótimo. Vocês não vão ter problema algum. E desculpem pelo meu cachorro que está aqui do lado reclamando. E é isso, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Obrigado. Até que legal.